Olá, aqui é Felipe Mendes. É uma alegria estar com vocês nesta Quinta-feira Santa, em que celebramos dois acontecimentos na vida de Nosso Senhor, o Lava-Pés e a instituição da Eucaristia, a Santa Ceia. E para nos auxiliar nessa reflexão de hoje, contaremos com a ajuda novamente do Papa Bento XVI. Boa parte dessas meditações de hoje foram tiradas do livro de Joseph Ratzinger, quando ele ainda era cardeal, chamado O Caminho Pascal, o que no caso eu tenho aqui, da editora Lucerna de Portugal. Muito bem, meus caros. Como eu apresentei bem no inicinho, Quinta-feira Santa, da mesma forma que pela manhã nós temos a missa crismal, não teremos, esse ano, pelo menos não público, não sei como será realizado, se vai ser feito a bênção dos santos óleos da mesma forma, mas não será público. Mas, de costume, sempre tem pela manhã a bênção dos santos óleos, com o bispo local reunido dos seus sacerdotes, para a bênção do óleo da crisma, do óleo dos catecúmenos. E à noite, a celebração da Santa Ceia, a missa em Coeli Domini, Coeli Domini, perdão, a minha pronúncia do latim. Ou seja, a missa da Ceia do Senhor, em que se recorda também o lava-pés. Um detalhe interessante que o Papa Bento XVI trata é de que a Quinta-feira Santa ela ocorreu, voltando ao tempo de Nosso Senhor, através da celebração da Páscoa. E é bom lembrar que a Páscoa judaica ela era uma festa de família, diferente de outras cerimônias realizadas no templo. Não era realizada a Páscoa no templo, e sim em casa. No Êxodo, a casa é um refúgio de salvação. A casa é um local de refúgio, de segurança, para a noite obscura da passagem do anjo do Senhor. E a noite no Egito é a imagem da morte. Então, a casa é o abrigo, a família é o abrigo, a qual recorda que a casa e a família devem ser constantemente protegidas do caos. A casa e a família dessa forma é o baluarte da proteção e a vida. É o local onde a vida encontra segurança em paz. Segundo Bento XVI, a paz de se estar junto. Da mesma forma, no tempo de Jesus, depois da imolação dos cordeiros, celebrava então a Páscoa nas casas, junto com as famílias. A Páscoa, então, toda a cidade era considerada um local de salvação contra a noite do caos. E da mesma forma também a cidade era encerrada. Todos os anos, pela Páscoa, Israel se dirigia em peregrinação para a cidade, para voltar às suas origens. E há nisso uma profunda sabedoria, isso pela cultura judaica. Dessa forma, a Páscoa se torna um retorno anual a Israel, contra o perigo desses caos. E da mesma forma, Jesus celebrou a Páscoa em conformidade com essa prescrição. Ele celebrou em casa, no caso com os apóstolos, que se tornou a sua nova família. Ele obedecia o preceito dos judeus, segundo a qual os peregrinos deveriam se dirigir a Jerusalém. Só que da mesma forma, a Páscoa foi começada a ser instituída como uma festa dos cristãos. Jesus celebrou a Páscoa, porém, instituiu também a sua nova aliança, instituindo a Eucaristia. E nós, a sua igreja, por sua vez, nos tornamos essa nova família, esta nova cidade de proteção, a Nova Jerusalém. A igreja é a nova cidade, a Jerusalém viva. E a sua fé é a muralha contra as forças do caos que querem destruir o mundo. Banhadas pelo sangue, o que antes era o sangue dos cordeiros, agora o sangue do único cordeiro.
A celebração do lava-pés, que ocorre antes, ela é exposta no Evangelho, se não me engano, de João, no capítulo 13, apresenta uma estrutura em que primeiro há o gesto do lava-pés, significando a própria vida e morte de Nosso Senhor. Então ele, Jesus, Filho de Deus, rebaixa-se à condição de um escravo para lavar aos pés dos discípulos. O Senhor então ele aceita e faz um serviço de escravo. Ele executa os trabalhos mais humildes, os mais baixos, para que nós nos tornemos aceitáveis à mesa. Lembrando que para o costume judaico era necessário lavar, se purificar, para poder cear. E Jesus faz esse serviço. Ele lava os discípulos, ele, o mestre, ele lava os discípulos, lava os seus pés, para que eles se tornem aceitáveis para participar da mesa. Ele nos torna comunicáveis entre Deus para nos preparar para o culto. Esse ato de lavar os pés é o representar de toda a vida de Jesus. Ele que se depõe da glória, retira-se da glória e inclina-se para baixo para olhar para nós pelo perdão. É o serviço de sua vida. E da mesma forma na morte. Na própria morte, onde ele se entrega de forma total por todo o gênero humano. Então, o próprio lava-pés, ele tem esse grande gesto simbólico em sua vida e morte. A vida e a morte de Jesus não é uma ao lado da outra. É uma coisa só. É o verdadeiro conteúdo da sua vida. Vida e morte, como diz Bento XVI, torna-se transparentes e revela o ato de amor, sua vida e a sua morte. E o conteúdo da narração do lava-pés pode ser resumido, segundo Bento XVI, em compenetrar-se com sofrimento do ato divino humano do amor, ou seja, a purificação do homem. E Bento XVI ainda apresenta dois destaques que merecem em consideração ainda sobre o lava-pés. Primeiro, a condição de salvação depende da nossa resposta, porque senão corremos o risco de pensar que Deus é um mago, alguém que manipula as nossas vontades e destrói a nossa responsabilidade e dignidade. Nada disso. Pelo contrário. A única condição de salvação é a nossa disposição também. A exemplo de Judas, que recusou esse amor. Judas é o homem que não quer ser amado e só pensa no poder. E também tem outra maneira de recusar a Deus, que é vamos dizer assim, não é apenas o materialista como Judas, mas vou usar um termo, religiosismo. Um homem de devoção cega. Não aceita a realidade de que ele tem a necessidade do perdão. A falta total da humildade. Ele não enxerga que os seus pés estão sujos. O perigo deste devoto cego consiste em pensar que ele não precisa da bondade de Deus. É o perigo do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. E da mesma forma dos operários de primeira hora, aqueles que começaram a trabalhar cedo lá na parábola de Jesus e que podem desencadear numa inveja de achar que são mais dignos. Então, ao lavar o pé de todos os discípulos, permitir o apóstolo que se permite aceitar que seja lavado os pés,
significa entrar na própria ação do Senhor e participar nela. E para encerrar a meditação a respeito do lava-pés, levando em consideração Santo Agostinho, a palavra de Nosso Senhor: quem tomou banho não precisa de lavar senão os pés. Isso remete bem ao batismo, que pelo batismo somos lavados do pecado original, porém pela caminhada manchamos o quê? Os nossos pés. Por isso que, utilizando essa analogia, não precisamos de um novo batismo depois que pecamos, mas pelo arrependimento ter a humildade de aceitar que os pés sejam limpos para participar novamente. Ou seja, o batismo nos tornou totalmente limpos, mas enquanto estamos na terra, nossos pés se apoiam na terra. É muito próprio, pela nossa condição, entrando em contato com as realidades humanas, que eles surgem. Mas o Senhor está perante Deus intercedendo por nós, quando Ele pronuncia a oração: perdoai nossas ofensas. Quando nós rezamos: perdoai nossas ofensas, e Ele intercedendo ao Pai: perdoai, eles não sabem o que fazem. E da mesma forma, a oração cotidiana do Pai Nosso, Jesus se inclina diante de nós, pega a toalha e lava nossos pés. Desejo a cada um de vocês, nesse início de tríduo pascal, que possamos crescer em santidade nesses tempos difíceis em que passamos. Não deixe de passar esse tríduo pascal com sua família. Em casa, monte um pequeno altar. Faça o gesto de lavar os pés entre você e seus familiares. Os filhos lavando os pés de seus pais, os pais lavando os pés de seus filhos. Celebrem a paixão de Nosso Senhor amanhã, às 15h, e celebrem com alegria a vitória de Nosso Senhor na Páscoa. A todos vocês, um grande abraço e até breve.